Eis vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia ensina que o Filho de Deus voltará em nuvens para buscar uma igreja remida, os seus escolhidos. Mas quando e como será isso? O que precisa acontecer ainda para que Jesus volte? Uma pergunta simples de ser respondida, mas por causa de muitos heréticos e heresias e falsos ensinamentos, anticristos e falsos profetas, causam muita dúvida ou entendimento errôneo. Para que acabe com todas as dúvidas, nós, do Esperança em Cristo, vamos falar e mostrar 7 sinais descritos na Bíblia para que você não mais se confunda e esteja preparado para esse grande e glorioso dia da volta de Cristo. Primeiro sinal: guerras e conflitos. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontecem nos últimos 100 anos? São mais de 80 grandes conflitos que trouxeram terríveis destruições, como as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, onde Hitler, Estados Unidos, Alemanha, bomba de Nagasaki e Hiroshima e etc. Sem falar dos massacres pelo fanatismo religioso, como as Santas Cruzadas Católicas, as milícias e o poder dos que comandam o tráfico de drogas pelo mundo afora. E agora, a mais recente ameaça, uma terceira guerra mundial, onde o ditador norte-coreano ameaçando a soberania do Império Norte-Americano. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, Donald Trump declara politicamente reconhecer Jerusalém como capital dos judeus. Segundo sinal: catástrofes naturais. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Só agora que ouvimos falar em tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupções, fomes, pestes em todos os lugares. Mas você pode até dizer: mas isso sempre aconteceu. É verdade, mas estudos comprovam que estes sinais estão mais aflorados em nossa época do que na época que nos antecedeu. E a tendência é que estas catástrofes sejam ainda maiores agora no século XXI. Coincidência? Veja o terceiro sinal da vinda de Cristo. Terceiro sinal: aumento do pecado. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora e se tornou algo tão comum que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus lá atrás no jardim do Éden. Mas a sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora. Observem biblicamente falando que à medida que o pecado aparecia, Deus cortava-o já no seu início. Veja exemplos. Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do jardim e os proibiu de retornar. Caim matou Abel, Deus colocou-lhe uma marca e foi banido de sua família. O pecado contaminou a todos da época de Noé, que Deus resolve acabar com todos e recomeçar tudo de novo com apenas 8 pessoas. Depois vieram os homens e fizeram a Torre de Babel. Deus cortou o mal pela raiz, confundindo os idiomas até os dias de hoje. Depois que o mal tornava-se generalizado novamente, Deus resolve chamar apenas um homem para começar tudo de novo, mas sem destruir a terra em água novamente, mas para que ele pudesse contaminar os povos com o seu testemunho. De repente, seu sobrinho Ló se via numa cidade
Sodoma, que estava prestes a ser julgada pelo homossexualismo desenfreado. Quer mais exemplos? Como a última tentativa de resgatar o que ainda estava na humanidade, o próprio Criador desceu a nós em forma de filho e está prestes a julgar o mundo. Leia Atos 17, 30 e 31. Pois como foi nos dias de Noé, Babel e de Sodoma e Gomorra, o mundo está prestes a ser julgado e condenado para todo sempre. E a prova disso é o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, homossexualidade, violência. E o pior disso tudo é que vivemos numa sociedade que divulga essas práticas como algo normal. Se tornou uma verdade a apologia do mal. Mulher como Anitta, Shakira, Lady Gaga e etc. se gabam de suas fotos sensuais e pornográficas. Drag kings agora são ainda mais famosos, como o Pablo Vittar. Em alguns países, a lei protege a mãe que mata seu próprio bebê no ventre. Os usuários de drogas que viviam escondidos pelos becos, vielas, esgotos, agora marcham pelas ruas reivindicando seus direitos. A sensualidade, que antes era vista como uma obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. É como dizer que a luz virou trevas e as trevas, luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado. Pelo contrário, se orgulha dele e alguns até mesmo acusam Deus de ser ruim. Quarto sinal: multiplicação do conhecimento. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços tecnológicos, em meio a este século e ao que acabara de passar, o homem pisou na lua, criou o telégrafo, o telefone, o rádio, o computador, robôs, a internet, agora os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia. Mas o que pouquíssima gente sabe, que essa multiplicação do conhecimento é um dos grandes sinais mais claros e óbvios de que a vinda do Filho de Deus nas nuvens para buscar os seus, a igreja remida e lavada pelo seu próprio sangue, esta vinda está próximo de acontecer como nunca antes se esperava. Quinto sinal: propagação da nova era. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O movimento chamado de, abre aspas, nova era, fecha aspas, é um conjunto de diferentes crenças com o objetivo de buscar uma verdade universal. O termo se refere à era de Aquários, que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando e supostamente trazendo uma promessa de paz. A nova era está ensinando que, para ser salvo, não é necessário se arrepender dos seus pecados e crer em o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor, como está descrito na Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Leia depois. E sim, que nós estamos num treinamento para aprimorar a alma, chamado de evolução. Com isso, acreditam na evolução do homem vindo do macaco e até mesmo em extraterrestres como seres mais evoluídos. Esta tal evolução pode ser conseguida pela prática da mediunidade, obras de caridade, práticas de meditação transcendental e principalmente pela reencarnação, ou seja, o movimento Nova Era não confessa que Jesus veio de Deus para morrer em nosso lugar e para perdoar e libertar o ser humano do pecado. Sexto sinal: renascimento de Israel. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já ouviu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos.
Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel, mas os judeus o rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram perseguidos e dispersos pelo mundo afora. Assim Jesus profetizou que um dos sinais de sua vinda seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. A ONU votou em favor da criação do Estado de Israel no dia 15 de maio de 1948. Agora sim, estava oficialmente criado o Estado de Israel. Este povo que estava espalhado pelo mundo inteiro se tornou uma nação independente e hoje é uma das maiores potências mundiais. Este foi o sinal-chave pela qual todos os outros sinais da volta do Filho de Deus nas nuvens está prestes a acontecer. Por fim, o sétimo sinal: surgimento do Anticristo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Com a crise financeira mundial, terceira guerra mundial iminente, grandes terremotos, tsunamis, fomes e doenças propositais em escala global, como dengue, chikungunya, o perigoso Zika vírus e agora a febre amarela, que estava controlada há mais de 40 anos no Brasil, está de volta e etc. Surgirá uma pessoa, de forma bem sutil e com um discurso de trazer paz e unidade a todos os povos, e conseguirá resolver as calamidades mundiais aparentemente. Tudo indica que a crise financeira mundial seja resolvida com uma única moeda mundial, provavelmente usando o chip sob a pele. Tá aí bem claro e nítido e notório para todos as criptomoedas, e a mais famosa de todas, o Bitcoin, que antes de ir para a Bolsa de Valores de Orlando, nos Estados Unidos, chegou a custar 70 mil reais uma única moeda. A guerra, enfim, será resolvida com um acordo entre Israel, os árabes e o resto do mundo. As diferenças religiosas serão sanadas através de um Conselho Mundial das Religiões, sob o comando do Anticristo. A fome acabará, pois se criará um sistema de distribuição de alimentos, tipo o programa Bolsa Família aplicado no Brasil, onde o povo vive com um mísero valor e está satisfeito, sem perceber que é manipulado. Atualmente, 1/3 da comida mundial é jogada fora no lixo diariamente. Com este sistema, a comida será aproveitada de forma mais dinâmica e melhor. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, o Anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como sua capital, exigindo a adoração de todas as pessoas e especialmente e realmente ele receberá essa adoração. Mas somente há um que o resiste até o momento: a Igreja de Cristo, que é lavada e remida por seu próprio sangue e é composta por todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O Anticristo, por sua vez, que ainda não fora revelado, está massacrando a igreja com sexo, brigas, guerras, violência, músicas e artistas sensuais que liberaram a pornografia como sendo normal. Pedofilia é combatida só no campo teórico, mas vemos os trenzinhos da alegria só tocando músicas que fazem apologia ao sexo, violência, desordem, drogas e etc. O Anticristo e o falso profeta já estão assegurando o comando deste mundo com tantas heresias que implantaram no meio das instituições religiosas, que em boa parte só falam em dinheiro, poder, fama, demônios e esquecem
do próprio cabeça da igreja, que é Cristo o Salvador. Ele mesmo está prestes a vomitar a todos de sua garganta. Vejam mais e mais em Apocalipse capítulo 3. Essa fúria será manifesta no acordo final de paz que durará por 7 anos, as quais os cristãos genuínos não passarão, pois serão antes arrebatados nas nuvens por Cristo. Diante desses sinais, fica muito claro que a volta do Filho unigênito de Deus, o Messias, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o El Elyon, não demorará a acontecer. E como você se sente diante disso? Você está preparado para quando a trombeta tocar não ficar na grande tribulação? Como tem sido a sua busca pela salvação? Não perca mais o seu tempo, pois não precisa buscar muito, tão somente aceitar ao Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, o quanto antes, pois amanhã poderá ser tarde demais. Gente, este foi mais um vídeo do nosso canal Esperança em Cristo. Em breve, estaremos postando temas polêmicos tais como: com quem casou-se Caim? Adão e Eva tiveram filhos somente após Caim? Ou tiveram filhos no jardim do Éden? Ou ainda, tiveram filhos antes de irem para o jardim? Outro tema polêmico: o dilúvio de Noé fora local ou universal? Viagem no tempo foi e é possível? Esses e outros temas você só saberá aqui no Esperança em Cristo quando postarmos. E para isso, basta inscrever-se em nosso canal e clicar na engrenagem sininho e marcar a caixinha para receber nossas notificações. Também deixe o seu like, pois fazendo assim você diz ao YouTube que nosso vídeo é interessante e ele divulga para mais pessoas. Não se esqueça de comentar, que vamos responder dedo a dedo a cada comentário seu. Compartilhe também com seus amigos e não se esqueça de curtir nossa fanpage facebook.com/Esperança em Cristo Ipatinga. E que Deus, o El Elyon, Criador de todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, te abençoe e te guarde. #Esperança em Cristo. #Igreja de Deus.